Meu nome é Olivia Whitfield e eu moro em uma casa de tijolos brancos na Rua Laurel, em Savannah, nos Estados Unidos. Visto da calçada, parece apenas mais uma casa típica do sul, dois carvalhos guardando o jardim, um balanço na varanda que rende com o vento e uma fenda de correio de latão, desgastada pelos anos de uso. Nada nela grita riqueza ou importância e é exatamente assim que eu gosto. Por dentro, porém, é outra história. O piso de madeira brilha como mel, polido todas as manhãs de sábado até refletir a luz. O ar tem um leve perfume de óleo de limão e café, e o zumbido do ventilador de teto mantém a casa em um ritmo constante. É silenciosa também. Às vezes, silenciosa demais, mas a paz é a única coisa que posso comprar com dinheiro algum. Na longa mesa rústica perto da janela, mantenho pilhas organizadas de papéis, contratos, relatórios de lucro, orçamentos de reforma e projetos para o próximo empreendimento. Todas as manhãs, antes que o sol nasça sobre o rio, sento ali com uma caneca de café preto e assino os documentos que mantêm meu império funcionando. É estranho chamá-lo de império, especialmente porque ninguém sabe que ele existe. Para todos os outros, inclusive minha família, sou apenas Olivia, a mulher que dirige um pequeno estúdio de design e vive discretamente. Mas, na verdade, esse estúdio é o coração pulsante da Harbor Arte, uma empresa que compra casas abandonadas e as transforma em pousadas boutique espalhadas por todo o país. Começamos pequenos. A primeira propriedade que comprei ficava em Providência, uma charmosa casa vitoriana que cheirava a madeira úmida e poeira. Escrevi o primeiro cheque de $18.000, apavorada achando que tinha cometido o maior erro da minha vida. Mas, quando os pisos foram lixados e as janelas abertas, a casa respirou de novo. Hóspedes vieram. Depois, vieram mais. Reinvesti o lucro em outra casa em Nashville, depois em Santa Fé, e então em Denver. Quando percebi, já havia 27 pousadas Harbor Arte espalhadas pelos Estados Unidos, cada uma cheia de luz, risadas e histórias de pessoas encontrando descanso. Na primavera passada, nossos lucros chegaram a $7,8 milhões. Eu poderia ter contado à minha família, poderia ter aparecido no jantar de domingo e visto suas expressões de espanto, mas não contei. Guardei todos os relatórios trancados em uma caixa de cedro embaixo da escada. O cheiro da madeira me conforta. Lembra-me que segredos, como o cedro, podem preservar o que apodreceria se exposto ao ar livre. Não escondi meu sucesso por vergonha. Escondi porque a paz é frágil. Minha mãe, Margaret Whitfield, é o tipo de mulher que mede o valor de uma pessoa pela organização da cozinha. Ela ama a ordem, mas apenas quando é ela quem dá as ordens. Meu pai, Douglas, é um homem bondoso, mas acredita que a vida é uma competição e está determinado a nunca perder. Nos jantares de domingo, ele marca pontos com tinta invisível: quem dirige o melhor carro, cujos filhos estudaram nas melhores escolas, quem tem a maior casa. Meu irmão, Graham, o filho dourado, aprendeu cedo a jogar esse jogo. Ele chama de charme. Eu chamo de manipulação. Quando éramos crianças, Graham sempre revirava os olhos sempre que eu mostrava ambição. Você é séria demais, Olivia, dizia, rindo como se aquilo fosse um elogio. Quando fundei a Harbor Arte, disse à minha família que era apenas um pequeno projeto paralelo. Eles assentiram educadamente, provavelmente certos de que não daria em nada. Aprendi então a guardar meus sonhos em cantos silenciosos, onde ninguém pudesse zombar deles, como quem dobra colchas finas e as esconde em um armário de linho. Até que chegou o dia em que decidi dar um emprego a Graham. Eu acabara de abrir uma nova propriedade em Boulder e precisava de alguém para administrá-la. Meu coração dizia para dar uma chance a ele, minha cabeça dizia para não fazer isso. Mas corações são teimosos. Contei ao conselho que ele era qualificado, mesmo sem experiência alguma. Disse que traria uma energia nova. Na verdade, eu só queria salvá-lo de si mesmo. Ofereci a ele um salário de $160.000 por ano, muito mais do que ele já havia ganhado, e ainda permiti que morasse sem pagar aluguel na casinha de pedra atrás da pousada. No começo, ele ficou radiante, encantando a todos com seu sorriso fácil e histórias sobre sua visão para a empresa. Eu deixei passar, achando que um pouco de ego não fazia mal a ninguém. Mas, aos poucos, comecei a perceber as rachaduras. Aprovações atrasadas, ligações perdidas, fornecedores que se recusavam a trabalhar com ele depois de uma ou duas grosserias. Quando tentei conversar, ele me dispensou com um gesto. Relaxa, Olivia, dizia.
Você se preocupa demais. É por isso que vive cansada. A verdade é que eu não estava cansada, estava decepcionada. Eu havia construído algo belo a partir do nada e lhe entregado uma parte disso como presente, mas Graham não queria trabalhar por aquilo. Ele queria herdar. Apesar de tudo, continuei acreditando que ele poderia mudar. Pensei que, talvez, se visse a grandiosidade do que eu havia criado, se tornaria o tipo de homem capaz de dividir aquilo comigo. Cheguei até a começar a redigir uma carta nomeando-o como o próximo diretor executivo da Harbor Art. Imaginei o dia em que lhe entregaria a carta como uma surpresa, talvez em seu casamento. Eu sorriria, diria acredito em você e deixaria que ele assumisse o papel que já achava ser dele por direito. Mas aquela carta ficou guardada na caixa de cedro, esperando. Lá fora, o ar de verão de Savannah envolvia a casa em uma névoa úmida. Em noites assim, eu me sentava no balanço da varanda e ouvia as cigarras. Minha vizinha, Senhora Ketarin, costumava acenar do outro lado da rua enquanto regava o jardim. Dizia que eu tinha a calma de quem já entendeu a vida. Eu sorria, mas ela não sabia o quanto isso era falso. A calma é fácil quando se está escondendo uma tempestade por dentro. Às vezes eu pensava em como minha vida seria se eu contasse a verdade. Se convidasse meus pais e Graham para jantar, servisse taças de vinho e colocasse todos os meus segredos sobre a mesa. Será que eles sentiriam orgulho? Será que me viriam de outro jeito? Ou perguntariam quanto poderiam pegar emprestado, quanto poderiam possuir? Tive medo demais das respostas para descobrir. Em vez disso, continuei construindo em silêncio. Cada dólar, cada propriedade, cada documento era mais um tijolo no muro entre mim e eles. Eu dizia a mim mesma que era uma forma de proteção, mas, no fundo, sabia que era solidão. Ainda assim, a casa na Rua Laurel permanecia firme. Ela havia se tornado meu refúgio e meu segredo. À noite, eu caminhava pelos cômodos, passando a mão pelo corrimão liso da escada, sussurrando planos às paredes. Novas pousadas em Portland, talvez uma em Charleston. Expansão para a Europa, quem sabe? O mundo parecia imenso, e eu era sua arquiteta silenciosa. Muitas vezes pensava naquele primeiro cheque, na assinatura trêmula, na incerteza e em até onde tudo aquilo me havia levado. Eu construí uma vida com a qual a maioria das pessoas apenas sonha. Ainda assim, as pessoas que deveriam me conhecer melhor não me conheciam de verdade. Eu não estava com raiva, apenas decidida. Um dia, dizia a mim mesma, a verdade viria à tona. Talvez não do jeito que eu planejara, talvez não com suavidade, mas viria. E, quando viesse, eles finalmente me veriam. Não como a irmã quieta ou a filha séria demais, mas como a mulher que construiu um império atrás de uma casa de tijolos brancos na Rua Laurel. Até lá, eu manteria a luz da varanda acesa, o piso brilhando e a caixa de cedro bem trancada. Era uma tarde morna de junho quando percebi pela primeira vez que algo estava errado. O ar em Savannah estava pesado de sal e dos sons do verão, o eco distante de uma banda de metais vindo do cais, as risadas dos turistas, o grito das gaivotas riscando o céu azul pálido. Eu caminhava com Naomi Pierce, minha amiga mais antiga, que estivera ao meu lado muito antes de qualquer pessoa saber meu nome fora do bairro. Ela usava um chapéu de aba larga e carregava um café gelado que derretia rápido demais. Conversávamos sobre trabalho, sobre sua mudança para Portland, sobre tudo menos sobre o peso que me apertava o peito. Eu vinha checando o celular a manhã inteira, esperando uma mensagem que nunca chegava. Nenhum convite, nenhuma ligação, nenhum texto do meu irmão. Naomi finalmente notou meu desassossego e comentou: "Você fica olhando para esse celular como se ele te devesse dinheiro." Sorri de leve. "Acho que meu irmão vai se casar." "Você acha?" ela perguntou, erguendo as sobrancelhas. "Ouvi do nosso primo, o August, lá de Cleveland." Tentei soar como se fosse fofoca, não tristeza. Naomi franziu o senho. "E você não foi convidada?" "Aparentemente não", respondi em voz baixa. "Talvez tenha sido um engano. Talvez o envelope tenha se perdido." Mas, no fundo, eu sabia que não era um erro. Graham vinha distante há meses, mal respondia aos meus e-mails, evitava as reuniões da empresa, e quando respondia, sua voz tinha aquele tom polido e presunçoso que ele usava quando queria esconder algo. Meus pais também não haviam dito nada, embora eu suspeitasse que sabiam.
Quando liguei para casa naquela noite, a voz da minha mãe soou fria e contida do outro lado da linha do jeito que ficava quando ela queria parecer inocente. Ah, sim, disse ela, como se o assunto tivesse simplesmente lhe escapado da memória. O casamento do Graham será em agosto. Deve ter se perdido no correio, querida. Você sabe como essas coisas acontecem. Eu quase podia vê-la lançando um olhar para meu pai, os dois ensaiando a mesma mentira juntos. Você deveria ligar para ele, ela acrescentou. Mas não faça uma cena. É o dia dele, não o seu. Não discuti. Apenas agradeci e desliguei. Naquela noite, desci as escadas da minha casa silenciosa na Rua Laurel e abri a caixa de cedro debaixo do corrimão. O aroma familiar se espalhou madeira doce e esfumaçada, com um leve toque do óleo de limão que eu usava nos pisos. Dentro dela, entre antigos livros de contas e cartas, estava a pasta azul que eu havia preparado semanas antes. Dentro, havia um único documento, uma carta nomeando Graham Whitfield como o novo diretor executivo da Harbor Art, com efeito a partir do dia do casamento dele. Não era apenas um título. Era minha forma de dizer, eu confio em você. O cargo vinha com um salário de $500 mil e $250 mil em ações o suficiente para lhe garantir um futuro e, ao mesmo tempo, me libertar do peso da administração diária. Eu havia imaginado aquele momento inúmeras vezes, debaixo das luzes da festa, com a música ao fundo, entregando-lhe o envelope com um sorriso de orgulho. Ele ficaria surpreso, agradecido, talvez até emocionado. Eu queria que nossos pais vissem que eu acreditava nele, que estava lhe dando algo sólido para construir a própria vida. Mas essa visão se desfez no instante em que percebi que não fora convidada. Ainda assim, eu me convenci de que o amor de família não deveria ser tão frágil. Então, comprei uma passagem para Cleveland mesmo assim. Disse a Naomi que era apenas uma viagem de negócios. Disse a mim mesma que estava fazendo a coisa certa. Na manhã do voo, vesti um simples vestido azul marinho, prendi o cabelo e levei apenas uma pequena bolsa de couro. A pasta azul deslizou perfeitamente para o bolso lateral. No avião, fiquei olhando pela janela enquanto as nuvens passavam, rasgadas como pedaços de papel. Em algum lugar abaixo delas estava a cidade onde meu irmão começaria sua nova vida e onde, talvez, eu encerraria a minha. Quando o táxi parou diante do salão de pedra no alto da colina, o casamento já estava em pleno andamento. A música escapava pelas janelas altas, e risadas ecoavam pelos degraus. O prédio era majestoso, arcos de calcário e vitrais coloridos espalhando luz pelo chão. Respirei fundo e entrei. O saguão brilhava sob os lustres, cujos reflexos dançavam sobre o mármore. Convidados internos sob medida e vestidos de seda circulavam pelo espaço como personagens de um sonho para o qual eu não fora chamada. Perto da entrada estavam meus pais e minha mãe ajustando o fecho do colar de pérolas, meu pai com aquele olhar habitual de leve impaciência. Quando me viram, a surpresa brilhou em seus rostos, seguida de desconforto. Olivia, disse minha mãe, a voz tensa. Ah, você veio. Vim, respondi, forçando um sorriso. É o grande dia do Graham. Ela hesitou, depois se inclinou como quem compartilha um segredo. Talvez seja melhor você sentar lá no fundo, só para evitar confusões. O assento dos familiares próximos já está reservado. Eu sou família próxima, respondi. Sim, claro, querida. Mas hoje não é sobre você, disse meu pai suavemente, desviando o olhar. Deixe ele ter o momento dele. Assenti com a cabeça uma única vez. Minha garganta se apertou, mas me recusei a demonstrar. Segurei a pasta azul junto ao peito e passei por eles em direção ao salão da recepção. O ambiente reluzia rosas brancas em cada mesa, taças com bordas douradas, velas tremeluzindo em castiçais de cristal. As pessoas sorriam educadamente para mim, sem reconhecer quem eu era. Eu era uma convidada sem nome. Quando finalmente encontrei Graham, ele estava perto do bar, radiante em um terno cinza, com sua nova esposa, Evelyn Ross, ao lado. Ela era encantadora, elegante, gentil, e completamente alheia à tempestade que se formava dentro de mim. Esperei até que um pequeno grupo de convidados se afastasse, então me aproximei. Parabéns, disse eu, com a voz calma, mas trêmula nas bordas. Ele se virou, e o sorriso vacilou por um instante. Olivia, você, veio. Claro, respondi.
Família deve estar junta em momentos como este. Ele deu uma risada sem graça, e alguns de seus amigos próximos riram também. Então, com um sorriso debochado que cortou como uma lâmina, ele disse em voz alta: Este é o meu casamento. Pedir esmola não é permitido. O salão ficou em silêncio por um segundo. Depois, risadas dispersas ecoaram como o vidro se quebrando. Minhas bochechas queimaram. Cada palavra que eu queria dizer engasgou na minha garganta. Eu podia sentir o olhar da minha mãe sobre mim, o silêncio do meu pai, os olhares curiosos de estranhos que não sabiam da história mas adoravam o espetáculo. Eu quis virar e ir embora. Mas respirei fundo, daquele tipo de respiração que estuda o mundo. Encontrei os olhos de Graham e disse, em voz baixa, porém firme: Você está demitido. Ele piscou, como se a palavra não fizesse sentido. O quê? Você me ouviu? Repeti com calma. Você está demitido. O riso dele morreu. Como assim é possível? Abri a pasta azul não na carta que o nomeava CEO, mas no contrato assinado que ele mesmo havia implorado para eu redigir. Meus dedos não tremiam. Porque a empresa é minha, eu disse. E você trabalha para mim? Um murmúrio se espalhou pelo salão. Alguém deixou cair uma taça. O sorriso de Evelyn desapareceu. O rosto do meu irmão empalideceu. Fechei a pasta, virei-me para a noiva e falei com delicadeza. Desculpe pela cena. Você merece uma noite feliz. Então saí para o ar fresco de Cleveland, o som dos meus saltos ecoando nos degraus de pedra a cada passo firme, certo, definitivo. No táxi, encostei a testa no vidro e observei as luzes da cidade se desfazendo em borrões. Atrás de mim, minha família se desmantelava. À frente, minha vida começava de novo. Mais silenciosa, mais solitária, mas minha. E enquanto o carro se afastava, murmurei a verdade para mim mesma pela primeira vez. Às vezes, o amor não é sobre o que você dá. É sobre o que você deixa de dar. A banda havia começado uma nova música, e os convidados brindavam, alheios à pequena tempestade que estava prestes a atravessar a celebração. O aroma de rosas e champanhe pairava pesado no ar. Segurei firme a pasta azul enquanto procurava por Graham. Eu não estava mais nervosa, apenas vazia como um sino que havia sido tocado vezes demais. Encontrei-o perto do bar, com uma taça de uísque na mão. Ele parecia exatamente como eu me lembrava quando éramos mais jovens, bonito, confiante, seguro demais do próprio charme. A diferença agora era o terno caro, os sapatos brilhantes e a multidão de admiradores que o cercava como se ele fosse o sol. Ao seu lado estava sua nova esposa, Evelyn Ross, usando um vestido prateado, o riso leve e sincero. Ela era linda, e por um breve e doloroso segundo, quase senti pena dela. Respirei fundo e dei um passo à frente. Graham, chamei suavemente. Ele se virou, o sorriso largo até o momento em que me reconheceu. Seus olhos vacilaram surpresa, depois irritação. Olivia, eu não esperava. Achei que você não veria. Eu não perderia isso, respondi. Você é meu irmão. As palavras soaram menores do que eu queria, mas carregavam peso. Abri a pasta um pouco, pronta para entregar a carta que, em outro tempo, eu teria dado com amor e não com desapontamento. Mas antes que eu pudesse falar, a voz dele se ergueu, suave e afiada o bastante para cortar o ar. Este é o meu casamento, disse ele, com um sorriso debochado voltado aos amigos. Mendigar não é permitido. Alguns convidados riram baixo no início, depois mais alto. O riso se espalhou como ondas na água. Senti seus olhares percorrendo meu corpo, avaliando meu vestido, meus sapatos, o presente em minhas mãos. Meu rosto queimou, quente o bastante para acender as velas sobre as mesas. Meus pais estavam por perto, observando, mas sem dizer uma palavra. Os lábios da minha mãe estavam firmemente cerrados. O olhar do meu pai, perdido no chão. Eles não iam me defender. Nunca defenderam. Ergui o queixo. Você está demitido, disse, num tom que fez o tempo parar por um instante. A música pareceu cessar. As risadas morreram, restando apenas o leve som de um garfo caindo em algum lugar atrás de mim. Graham piscou, a boca entreaberta. O que foi que você disse? Você está demitido, repeti.
Minha voz estava calma, quase doce, mas as palavras ecoaram pelo salão, firmes, incontestáveis. A mão de Evelyn apertou o braço dele. Olivia, por favor, isso não é... Desculpe, Evelyn, interrompi. Você não mereceu esse momento. Ele sim. O rosto de Graham se contorceu em confusão. Você não pode me demitir. Você nem trabalha comigo assim. Eu sou. Você é o gerente regional da filial Harbor and Art em Boulder, disse, com firmeza. Você assinou um contrato quando eu te contratei. Seção 5, parágrafo 3, rescisão por justa causa inclui negligência, má conduta ou ações que prejudiquem a reputação da empresa. Acho que esta noite se encaixa nas 3. Os amigos dele se remexeram desconfortáveis. Os convidados que haviam rido segundos antes agora fingiam olhar para outro lugar. Abri a pasta e ergui o contrato, a assinatura dele ali, nítida e confiante, no final da página. Você perdeu 2 prazos de inspeção, ignorou problemas de segurança por 6 semanas e insultou um fornecedor de tal forma que ele se recusou a renovar o contrato conosco. Eu encobri seus erros mais vezes do que você imagina. Você ia me tornar CEO? Ele perguntou de repente, a voz pequena, rachando sob o peso da descrença. Sim, respondi baixinho. Essa carta era para ser o seu presente esta noite. Ergui o envelope ainda lacrado, ainda intacto, mas você provou que não é digno de um título, nem mesmo do cargo que tem. O rosto dele empalideceu. Sua mão tremia, mas o orgulho ainda era mais forte que a vergonha. Você está mentindo. Está tentando me humilhar. Não, Graham, disse com calma. Você fez isso sozinho. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo forte nos ouvidos. Lentamente, guardei a carta de CEO de volta na pasta e me virei para Evelyn. Desejo sinceramente que você seja feliz, falei. Você parece ser uma mulher boa. Espero que ele aprenda a merecer você. Então saí. Passei pela banda, pelas fileiras de mesas cobertas por toalhas brancas, pelo bolo alto que nunca mais teria o mesmo gosto doce. Eu não corri, mas também não olhei para trás. O som dos sussurros me acompanhava como uma sombra. Lá fora, o ar da noite estava fresco e limpo. O céu sobre Cleveland estava salpicado de estrelas distantes, firmes. Fiquei parada na calçada por um momento, respirando tudo aquilo. O cheiro de asfalto molhado pela chuva, o leve zumbido do trânsito, a sensação de liberdade ardendo e curando ao mesmo tempo. Meu telefone vibrou na mão. Era Vitor Reio, meu advogado. Hesitei por um instante, depois atendi. Olivia, disse ele, a voz firme, mas acolhedora. Acabei de ver o vídeo. Já está online. Alguém filmou tudo. Claro que sim. As pessoas amam o escândalo mais do que uma história de sucesso. Estamos protegidos? Perguntei. Sim, completamente, respondeu ele. Tudo o que você disse foi factual, e seu direito de demiti-lo é indiscutível. Mas tem mais. O Conselho aprovou a proposta de expansão. Você está oficialmente liberada para o projeto europeu, 12 novas pousadas pela América e 5 na Europa. Financiamento fixado em 3.200.000 libras esterlinas. Parabéns. Pela primeira vez naquela noite, sorriu um sorriso pequeno, cansado, mas sincero. Ótimo. Dê início ao processo de contratação. Encontre um novo gerente para Newport e dobre o orçamento de treinamento. Feito, disse Vitor. E, Olivia, você fez a coisa certa. Eu queria acreditar nisso. Encerrei a ligação e entrei em um táxi que esperava na esquina. O motorista, um homem mais velho de olhar gentil, perguntou se eu estava indo para o aeroporto. Não, respondi. Apenas dirija por um tempo. Seguimos por ruas silenciosas, passando por janelas iluminadas, cada uma abrigando uma vida que não era minha. Pensei em como é fácil a família se transformar em estranhos. Como o amor pode se retorcer e se tornar algo afiado quando a inveja se senta à mesa. Quando cheguei ao hotel, meu celular estava cheio de chamadas perdidas, algumas dos meus pais, uma de Graham. Eu não abria as mensagens. Deixei o celular sobre o criado mudo, tirei os saltos e fiquei descalça diante da janela.
As luzes da cidade se estendiam abaixo de mim douradas, infinitas. Em algum lugar lá fora, o vídeo da minha humilhação e da minha verdade se espalhava como fogo em campo seco. Talvez aquilo fosse justiça. Talvez fosse exposição. Talvez as duas coisas. Fiz chá na pequena chaleira do hotel, sentei-me na beira da cama e abri novamente a pasta. A carta de CEO ainda estava lá, sem vinco, intacta. Rasguei-a ao meio. Depois em 4 partes. Depois em tantas que virou apenas confete de papel, joguei tudo na lixeira e observei os pedaços se assentarem. Por um instante, senti luto não pelo meu irmão, mas pela versão dele que eu tinha inventado. Levantei, lavei o rosto e sussurrei ao meu reflexo. Você está livre agora. As palavras soaram estranhas, mas verdadeiras. Lá fora, a cidade fervilhava cheia de pessoas que não sabiam meu nome e não se importavam com a minha história. Pela primeira vez em anos, encontrei conforto nessa anonimidade. Subi na cama, puxei o cobertor e deixei o som distante dos carros me embalar até o sono chegar. Amanhã, o trabalho continuaria. Amanhã, o mundo não lembraria de mim como a irmã humilhada em um casamento, mas como a mulher que construiu algo inabalável e teve coragem de protegê-lo. E se algum dia alguém me perguntasse o que aconteceu naquela noite, eu contaria a verdade da forma mais simples possível. Eu não perdi um irmão. Eu encontrei minha força. Em setembro, o ar em Savannah havia amolecido novamente. O calor daquele ano se despediu mais cedo, e, pela primeira vez em meses, pude sentar na varanda sem sentir o ar grudando na pele. Voltei para casa depois do casamento em Cleveland com um tipo de silêncio que se instalou fundo nos meus ossos. Sem raiva, sem dor afiada, apenas calma. Minha casa de tijolos brancos na Laurel Street me esperava, paciente como sempre, com o balanço limpo na varanda e o chão lustrado com óleo de limão. Pintei a sala da frente de um azul claro à cor da paz. O som do pincel deslizando pela parede me lembrou que a cura não acontece de uma vez. Ela vem em pequenos gestos. Voltei a cozinhar também. Um ensopado fervia no fogão, a mesma receita que minha avó fazia. Jenna Moss, minha chefe de operações, veio jantar comigo naquela noite. Comemos juntas na longa mesa de madeira, conversando sobre a nova pousada perto de Asheville, a que teria colchas feitas à mão por artesãos locais. Jenna ficou ao meu lado em todas as tempestades, a da empresa, a do casamento e a do meu coração. Quando a história daquela noite viralizou, eu esperava indignação ou piedade. Em vez disso, o que veio foi distância. Minha família ligou, mas o tom das vozes havia mudado. De repente, eu era alguém com quem valia a pena falar de novo. Meus pais apareceram em um domingo à tarde, trazendo uma torta que não tinham assado e sorrisos que não chegavam aos olhos. Estávamos preocupados com você, disse minha mãe, enquanto olhava em volta dos cômodos impecavelmente polidos. Meu pai elogiou os móveis. Graham não veio, mas enviou longas mensagens sobre mal-entendidos, dizendo que tudo havia saído do controle. Alguns primos também entraram em contato, pedindo conselhos sobre compra de imóveis e, disfarçadamente, fazendo perguntas sobre capital e investimento. Todos diziam que me amavam. Mas eu entendi o verdadeiro significado: amavam a ideia do meu sucesso, o conforto que ele poderia lhes oferecer. Preparei chá, servi nas xícaras de porcelana delicada e disse a verdade em 4 linhas simples. Sou rica. Trabalhei por isso. Vocês não estiveram ao meu lado. Não sou o banco de ninguém. As palavras eram curtas, mas ergueram um muro mais alto do que qualquer outro que eu já tivesse conhecido. Eles foram embora naquela noite em silêncio educado, e a casa pareceu mais leve assim que a porta se fechou atrás deles. Depois disso, decidi manter meu círculo pequeno. Abri minha porta apenas para alguns: Naomi, que sempre me dizia a verdade mesmo quando doía, Jenna, que nunca quebrou uma promessa, e Vitor Reio, meu advogado, que não só cuidava dos meus contratos, mas também perguntava se eu estava dormindo e perguntava de verdade. E havia mais um nome: Evelyn. Semanas após o casamento, ela me escreveu. A carta era escrita à mão, com a tinta irregular, como se a mão dela tivesse tremido. Ela dizia que sentia muito pelo que havia acontecido, que não sabia do que Graham era capaz naquela noite, e que queria construir um casamento baseado em honestidade, não em aparências. Eu acreditei nela. Enviei-lhe um conjunto de taças de cristal, um ramo de oliveira silencioso.
Não dinheiro, nem pedido de desculpas, apenas um símbolo de clareza. Os negócios cresceram mais rápido do que eu esperava. A pousada de Asheville abriu com 14 quartos, todos banhados pela luz do sol e pelo perfume de cedro. No inverno, Harbor End Arte registrou um lucro trimestral de 9.400.000 libras esterlinas. Enviei 500.000 libras esterlinas à equipe da Europa para finalizar a compra de uma mansão de pedra à beira-mar. Algumas noites, quando o vento balançava os carvalhos do lado de fora, eu imaginava caminhando por aquela mansão um dia, ouvindo risadas ecoando pelos corredores, o tipo de riso que só vem da paz conquistada com esforço. Mas, na maior parte do tempo, permaneci em Savannah. A casa de tijolos brancos tornou-se meu império silencioso. Eu acordava antes do amanhecer, cruzava o chão frio e sentava-me à mesa de madeira com meu café. A mesma mesa onde antes eu assinava contratos agora sustentava alegrias simples, cartas de hóspedes, esboços de arquitetos, cartões de agradecimento de funcionários. A caixa de cedro sob as escadas agora estava vazia exceto por uma única coisa, um bilhete que escrevi para mim mesma em um pedaço de papel de carta. Fique firme, Olivia. Construa com cuidado. Mantenha abertas as portas que importam e feche as que não. Foi o que fiz. Fechei a porta para o barulho, para a ganância, para as pessoas que só batem quando precisam. E mantive aberta apenas aquela que leva à paz, ao propósito, ao amor que se prova no silêncio. A casa ainda parece comum vista da rua, mas guarda a história de uma mulher que parou de se desculpar por sua força. Não uma rainha em um trono, nem uma mendiga em um casamento, apenas uma construtora, firme, de pé, na vida que ergueu com as próprias mãos. E, para mim, isso já é o bastante.